dízimo, ele está no Novo Testamento. Ele está como uma ordenança para a igreja também. Em Mateus 23, quando o Senhor repreende os hipócritas. Glória a Deus. Paz e graça a todos inscritos aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, gente, passando nesse momento para analisar um vídeo que mandaram para mim da pastora Nadir falando sobre o dízimo. Pelo amor de Deus. Desde já eu quero informar que eu não tenho nada contra a pessoa da irmã Nadir. Eu vou denominá-la de irmã Nadir, tá certo? Porém, eu tenho tudo a ver com o que ela ensina. A minha preocupação é porque a irmã Nadir tem um público que, por sua vez, está sendo doutrinados equivocadamente pelos ensinos da irmã Nadir. E há uma preocupação apologética em mim para desconstruir isso aí, justamente porque o povo está recebendo esse ensino como verdade. Amém? Então, antes da gente analisar esse vídeo, vamos convidar a você que ainda não é inscrito aqui a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário e compartilhar os nossos vídeos, tá certo? Bem, como eu queria convidar você a se inscrever aqui no nosso grupo de WhatsApp, para nós interagirmos lá no grupo, trocarmos ideias, nos congratularmos, confraternizarmos e por aí vai. Se for o caso da gente debater algum assunto, na medida do possível a gente está conversando assuntos teológicos por lá, tá certo? O link está aqui ou na descrição de cada vídeo. Então, tendo dito isso, eu manifestei uma grande preocupação por esses dias, justamente por conta disso aqui, tá certo? Ela gravou um vídeo no dia 2 desse mês. O vídeo tem o nome de Honra o Senhor com tuas primícias, no caso ofertas e dízimos, né? Ela ensina aqui, com base naquilo que ela acha, o que deveria ser a oferta e o que deveria ser o dízimo. O vídeo já vai com 2.600 joinha aqui, ó. O canal dela tem 47.100 inscritos e muitas pessoas estão manifestando o seu interesse por esse ensino. É impressionante isso, né? É impressionante isso. Porém, a gente vai analisar toda a retórica, não tudo, porque o vídeo é 34 minutos. Mas eu separei aqui algumas partes interessantes para a gente analisar à luz das Escrituras. E na nossa análise a gente vai entender e compreender se o ensino da irmã Nadir está certo ou está errado. Amém? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu separei algumas partes. Eu queria que você analisasse o vídeo comigo. Mas, irmãos, nós vamos falar de dízimo e oferta, como os irmãos têm pedido muito, né? Nós vamos ver a luz da Bíblia. Glória a Deus. A luz da Bíblia. Aqui e agora. Sobre dízimos e oferta. Nós vimos, amados irmãos, que dízimo e oferta já vem desde o princípio da criação. Pronto, aqui ela já começa a trabalhar o princípio da criação do dízimo, que é justamente aquilo que a gente está cansado de debater e de rebater, né? Rebater no bom sentido, na questão cultural judaica, né? Ela já vai trazer o Velho Testamento para dar base justamente à questão do dízimo. Isso é compreensível, vamos lá. Nós vamos ler, acompanhe as leituras que nós vamos fazer com a Bíblia na mão. Pegue sua Bíblia, da sua gordura. E tentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se
fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então nós vemos aqui o Senhor recebendo a oferta de Abel, não é? Isso causou uma grande inveja em Caim, que depois veio a matar o seu irmão. Aqui é um assunto fora até de contexto na questão do dízimo, é que o texto em si mostra a questão da intenção por trás da oferta, né? Deus estava mostrando a intenção de Abel em detrimento à intenção de Caim. Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Por causa da intenção do coração. O que correspondia a cada oferta entregue a Deus era a intenção do ofertante em ofertar a Deus. Por causa da inveja. Nós vemos que aqui não tinha lei. Quem deu essa inspiração? Quem foi que deu essa inspiração no coração daqueles homens para ofertar ao Senhor numa época que não tinha lei, não tinha escrita, não tinha liturgia alguma? Foi Deus. É uma inspiração divina, irmãos, desde os primórdios da criação. Nós vemos também em Gênesis 14, 20, né? Abraão dando seus dízimos a Melquisedeque, sacerdote de Salém. Bom, eu gostei quando ela chegou aqui nessa parte, porque aqui o que acontece é que Abraão, ele pagou o seu voto, ele deu o dízimo do despojo, não deu o dízimo daquilo que possuía. Todos nós estamos já cansados de ler e reler essa passagem, né? Abraão pagou o dízimo do despojo da guerra e não daquilo que possuía. Tá certo? Foi uma espécie de entrega ao sacerdote, não pelo que possuía, mas pelo que tinha obtido na guerra. Ou seja, o ato de Abraão, o que Abraão o fez uma vez só. Não existe outra passagem nas Escrituras do Velho Testamento mostrando Abraão repetindo este fato. Glória a Deus. Melquisedeque deu-lhe pão e vinho. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. E ele deu certo porque entregou um sacerdote. E hoje o sacerdócio é o pastorado. Aqui ela já entra com uma interpretação que eu não sei de onde ela tirou, que o sacerdócio hoje é o pastorado, como na realidade o pastorado é um dom da parte de Deus. A gente o denomina como dom ministerial, né? A uns ele separou na igreja como apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Então isso aí é um dom ministerial. O dízimo tem que ser entregue à casa do Senhor, conforme Malaquias 3:10, que nós vamos meditar lá. Na casa do tesouro, é a casa de Deus, e onde tiver o teu tesouro, disse Jesus, ali está o teu coração. Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Aquilo que Jesus Cristo, aliás, aquilo que Cristo falou não tem nada a ver com a questão de Malaquias e a casa do tesouro. Eu chamo isso de malabarismo para tentar explicar o inexplicável. Mas como ela citou Malaquias, né? 3:10, Malaquias 3:10 na realidade tem que ser interpretado à luz do seu contexto. Eu sempre digo isso às pessoas que estão tratando deste assunto de dízimo. Você não pode pegar apenas o texto fora do seu contexto, isolando o contexto, tá certo? Você tem que examinar o texto à luz do contexto para não criar um pretexto e, consequentemente, uma heresia. E é isso que essas pessoas fazem. Para entender Malaquias 3:10, você tem que retroceder até o capítulo de número 2
e começar o capítulo de número 2 lendo, porque Deus está dirigindo toda a informação a vós, sacerdotes. Tá certo? Primeiro Deus começa falando sobre a questão dos sacerdotes, tratando esta advertência contra eles, porque eles estavam se desviando da verdadeira proposta, da verdadeira missão que Deus os tinha confiado. Ok? Aí o que acontece? Aí chega Malaquias 3:10. Quando na realidade Malaquias 3:10 está falando, está estabelecendo assim uma repreensão de Deus para com os sacerdotes. O exercício do sacerdócio não estava sendo bem desenvolvido. Então todas as palavras ditas de Malaquias, do capítulo 2 até o capítulo 3 e o versículo 10, está sendo dirigida aos sacerdotes que estavam roubando a Deus na questão dos dízimos, na questão das ofertas. Eram essas pessoas, era a liderança de Israel que estava fazendo mau uso do dízimo. Impressionante como as pessoas distorcem a real interpretação do texto. O dízimo também, amados, é um ato de fé. Glória a Deus. É um ato de semeadura. Glória a Deus. Você vai semear na casa do Senhor e vai ter as 3 vitórias que está escrito em Malaquias 3:10. Então, quem inspirou Abraão também a dar o dízimo? Não foi os céus que o inspirou? Glória a Deus nas alturas. Impressionante. Esses homens fizeram votos, como Jacó em Gênesis 28, 20, vamos ler também aqui. Deixa eu dar uma acelerada aqui, porque na casa de meu pai o Senhor será o meu Deus, de fazer votos e entregar seus dízimos a Deus. E o dízimo passou a virar lei, né, no tempo de Moisés. Em Deuteronômio 26 nós achamos, né, a lei dos dízimos e oferta. Levítico 27, do versículo 30 a 33. Então, eu aqui queria até reforçar a proposta de que o dízimo, na realidade, é uma instituição de Deus para com a nação de Israel, para o sustento dos levitas que não possuíam território, tá certo? Dentre as 12 tribos de Israel, uma ficou sem território, ficou responsável apenas pela tenda do tabernáculo, tá entendendo? Ela era aquele templo móvel. Então os dízimos na realidade eram pagos para o sustento de Levi, a nação de Levi, os levitas que estavam a cargo do sacerdócio, ok? Então culturalmente o dízimo é uma instituição divina para os judeus, que tem como objetivo promover o sustento dos levitas, mas também dos órfãos e dos necessitados. No 27 fala do voto que virou lei em Israel. Virou lei para Israel. Por isso que muitos pregadores falam, Deus, vamos dizer assim, regulamentou com a lei os dízimos e as ofertas, né, para a nação de Israel. Em Levítico 27, do 30 a 33, fala sobre isso. No primeiro versículo do capítulo 27 de Levítico, fala do voto. Foi regulamentado pela lei, mas antes da lei havia já a entrega de dízimo por Jacó e por Abraão. Tudo no Velho Testamento. Então, amados, nós vemos também no livro de Hebreus 7:4 ali, se faz menção em memória de Abraão. Outra coisa também, a carta aos Hebreus, que foi uma carta estabelecida para judeus, tá certo? Ela está sendo dirigida para judeus, e é isso que a nobre irmã não entendeu.
e muita gente também não entende. O capítulo em questão, onde se trata da questão de Abraão, Melquisedeque, esse capítulo todo fala do sacerdócio de Cristo, que Cristo cumpriu o seu sacerdócio quando esteve em carne. Em nenhum momento, a carta aos Hebreus fala da prática do dízimo para a igreja. Tá certo? Eu desafio qualquer exegeta aqui, qualquer doutor em divindade, a me provar isso na carta aos Hebreus. Tá certo? Não existe nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Para mim, isso é mais um malabarismo para tentar explicar o inexplicável. Glória a Deus, que entregou o dízimo a Melquisedeque. Então, o dízimo, ele está no Novo Testamento. Então, nobre irmã, a senhora se equivocou. Eu vou usar essa palavra aqui. Eu poderia usar outra, mas eu vou usar esta, que eu acho que é uma forma de respeitá-la por causa da sua idade. Então, nobre irmã, a senhora está completamente equivocada acerca deste assunto. Não existe no Novo Testamento uma referência sequer para a prática do dízimo entre os cristãos. O que existe no Novo Testamento, e é só uma passagem apenas, é Jesus Cristo tendo um diálogo com os judeus e falando para judeus o que judeus deveriam fazer em detrimento ao dízimo, à prática do dízimo. Ele está como uma ordenança para a igreja também, em Mateus 23. Equívoco, a senhora está absurdamente equivocada nessa questão, não fala para a igreja. Lamento dizer, mas a senhora errou grotescamente na sua interpretação. Mateus 23 não está trabalhando em nenhum momento a questão do dízimo para a igreja. Quando o Senhor repreende os hipócritas que davam seu dízimo e omitia os 2 pontos da lei que mais o Senhor exigiu, o amor e a misericórdia. Bom, eu sou forçado a ir lá novamente em Mateus 23, usar a Bíblia, ok? E mostrar aqui que Jesus Cristo não está em nenhum momento aplicando isso aqui à igreja. Primeiro que Jesus Cristo está tendo um diálogo com os fariseus, doutores da lei, tá certo? Mostrando a hipocrisia dos fariseus, doutores da lei. Então Jesus Cristo está dialogando com judeus. É judeu falando para judeu, ok? E aqui eu queria fazer uma observação. O nome disso é exegese. Exegese é você extrair do texto aquilo que o texto está dizendo. E exegese? Exegese é você colocar no texto o seu achismo, o seu ponto de vista, a sua interpretação particular e por aí vai. Mateus 23 diz: ai dos doutores da lei e fariseus, ai de vós, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes cuidado dos preceitos mais importantes da lei. Então, quais são os preceitos mais importantes da lei? Olha aqui, gente, olha aqui, ó, a justiça, a misericórdia e a fé. É nisso aqui que Jesus está tocando. Jesus não está se referindo à lei do dízimo. Não. Jesus está falando sobre justiça, misericórdia e fé. Aí Jesus ainda corrobora comigo quando ele diz aqui, ó, deveis sim praticar estes preceitos. Quais preceitos? O dízimo. O dízimo é um preceito da lei. Deveis praticar esses preceitos sem omitir aqueles. E que aqueles que Jesus Cristo está se referindo aí? Aqui, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, qual é o conceito aqui? Qual é a explicação exegética dentro dessa hermenêutica que eu fiz? É que para os judeus, né, Jesus está se dirigindo para os judeus e está pedindo para que os judeus pratiquem o dízimo, porque é uma prática judaica. Porém, eles não deveriam omitir a justiça,
a misericórdia e a fé. É esta a aplicação pessoal do texto dentro do seu contexto, dentro de uma hermenêutica sincera e de uma exegese honesta, ok? É isso que Jesus Cristo está tentando passar nesse texto. Impressionante como ela distorceu totalmente o significado do termo. Eles não tinham. Toda lei tem que correr com a clemência. Junto da clemência, como um fio paralelo, uma do lado do outro, lei e clemência. Clemência, meu Deus, eu não sei nem se ela sabe a definição de clemência. A lei não pode ser corrompida, nem tampouco a clemência. E eles estavam corrompidos com as suas consciências no ouro, no dinheiro. Sim, o dízimo é do agrado de Deus, diz Jesus nessa passagem de Mateus 23, quando fala: hipócrita, fariseus hipócritas. Jesus Cristo. Glória a Deus. Que dizimais o endro, o hortelã, não é? O cominho, que eram aceitáveis naquela época, hoje é o dinheiro mesmo, e o Senhor os repreendeu duramente. Não, irmã, a senhora de novo caindo em contradição. Não existe em nenhum lugar da Bíblia dizendo que dízimo é dinheiro, irmã. A senhora está torcendo a ordem dos fatores. A senhora não tem base bíblica para mostrar isso aí, para provar isso aí. Impressionante, meu Deus. Porque não só é o dízimo que conta na nossa vida para recebermos vitórias e bênçãos do Senhor. É a clemência, a misericórdia, o amor ao próximo em primeiro lugar. Novamente eu quero desconstruir isso aqui. Isso não provém das escrituras, tá certo? Isso não é bíblico. A senhora errou novamente. Tanto o dízimo quanto a prática da justiça é independente das bênçãos de Deus. A gente não faz troca com Deus. Não existe esse negócio de barganhar a Deus com dízimo, com atos bondosos. Não, irmã. Não, é independente. Quando você é resgatado das trevas, você é salvo pela graça de Deus, todas as bênçãos acompanham a vida dessa pessoa. Já vem no pacote da salvação, irmão. Nós estamos sentados em regiões celestiais e fomos abençoados com todas as bênçãos possíveis em Deus. Misericórdia. Isso eles não tinham, como nós vemos que os falsos profetas também não têm esse amor, não tem essa misericórdia, não tem pelas almas, não querem saber onde as almas vão morar na eternidade. Eles querem saber quantas almas ganham, o que as almas possuem para pedir. Vem da sua casa, vem do seu carro. Isso é impressionante. Mas pedir dízimo e oferta não é antibíblico, nunca foi nem será. É ordenança para a igreja receber as 3 vitórias de Malaquias, capítulo 3:10. De novo, eu quero desconstruir aqui, mostrar biblicamente que isso aí é uma falácia, tá certo? Eu acredito que a senhora sabe que é falácia. Isso não é bíblico, isso não é ensinamento apostólico. Jesus Cristo não ordenou o dízimo para a igreja em nenhum lugar da Bíblia, tá certo? Estou vendo que a senhora desconhece de exegese, estou vendo que a senhora desconhece de hermenêutica, atropela tudo, é impressionante, né? Então, não existe ensinamento apostólico para a prática do dízimo. Querer associar a prática do dízimo com a igreja é um absurdo, não existe, tá certo? E o ato de dizimar não quer dizer que o indivíduo vai ser abençoado ou vai deixar de ser abençoado pela prática do dízimo. E eu vou desconstruir isso aqui agora. Israel hoje não pratica o dízimo, irmã. Israel hoje não pratica o dízimo, a senhora sabia? E hoje Israel é uma nação altamente abençoada por Deus, mesmo sem praticar o dízimo. Por quê? Porque liturgicamente o dízimo é praticado assim, tem que ser entregue a um sacerdote e no templo. Além de ser entregue ao sacerdote, tem que ser entregue no templo para que seja depositado na casa do tesouro do templo. Aí eu pergunto à senhora, onde é que está o sacerdote em Israel hoje? Existe sacerdote?
existe templo, então equivale dizer que os judeus não pagam dízimos, porque nem tem sacerdote e nem tem templo, irmã. E Israel hoje é uma nação altamente desenvolvida, abençoada por Deus. Então fica desconstruído aí o que a senhora falou acerca das bênçãos que acompanham o dízimo. Isso ficou no passado, irmã. Estamos no período da graça, na dispensação da graça. E nós vamos ver aqui quais são as 3 vitórias. Não, pelo amor de Deus. Dizimista ou dizimante, como queira, que o Senhor fala para mim dizimante. Um dia ele me disse: seja dizimante da minha casa. Pronto, aí já foi uma revelonébias, né? Ela recebeu uma revelonébias, e na revelonébias o Senhor disse para ela que ela tinha que ser dizimante. Impressionante. Nós, na nossa língua, falamos dizimista, mas o Senhor a mim um dia ele falou: seja dizimante da minha casa. Então, impressionante, meu Deus. Antibíblico na mente de alguns. Glória a Deus. Vai vendo. A terceira bênção, a primeira é a repreensão do devorador, das castas malignas, o gafanhoto. Mas onde, meu Deus? Pelo amor de Deus, Jesus. A segunda bênção, a segunda intervenção de vitória é a colheita desse dízimo. Antigamente só falava da lavoura, mas nem todos hoje são do campo. Meu nem Deus. todos plantam. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. A colheita da vida. A terceira, glória a Deus, aleluia, é o Senhor abrir as janelas do céu. Glória a Deus. Mas isso aí está relacionado com o fato de que Deus iria fazer prosperar as lavouras, porque a maioria dos judeus trabalhavam em lavouras, nos campos. Impressionantes como ela confunde o contexto cultural de Israel, querendo aplicar isso à igreja, quando na realidade não há nenhuma forma de fazermos essas comparações. Judeu é judeu, igreja é igreja, meu Deus do céu. Então, gente, ó, eu vou acelerar. Para você questionar, para primeiro altar e não ouro como os hipócritas. Eu estou passando assim. Para nós ser vitoriosos. E foi meu esposo que nos deixou uma pensão. Jesus Glória Cristo. a Deus. Não tive direito, tive que trabalhar, criar meus filhos. Ó, irmão, eu não vou passar mais porque é impressionante. Daqui, olha, do minuto 16 até o minuto 34, ela não fala mais nada acerca do dízimo no Novo Testamento. Tá certo? Então eu não vou mais ver o vídeo. Eu acredito que o que eu já falei aqui deu suficiente para desconstruir toda a narrativa da irmã, tá certo? Mas eu quero usar mais aqui. Eu estou aqui com a Bíblia, né? É bom usar a Bíblia, tá certo? E mostrar o que a Bíblia diz sobre este assunto. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. Quanto à oferta para o povo, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. Então há uma orientação de Paulo para as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda. Tá certo? Nesse texto aqui, à luz do seu contexto, Paulo está falando sobre contribuição. É contribuição, irmãos. Paulo fala sobre contribuição nesse texto. Aqui em 2 Coríntios capítulo 8, começando do versículo 9, Paulo também fala sobre contribuição. Olha aqui, ó, versículo 10. Portanto, esse é o meu conselho. Olha aqui, qual é o conselho de Paulo? Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano. Veja, os crentes em Coríntios, eles não só contribuíram,
mas foram eles que deram essa ideia a Paulo acerca das contribuições para os necessitados, irmãos. Impressionante. Vamos mais. 2 Coríntios capítulo 9, começando do versículo 3. Novamente a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta quando como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza, semeando e colhendo fartura. Paulo aqui também em 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 3 em diante, Paulo também fala sobre a questão da contribuição. 2 Coríntios 9, ainda versículo 6, diz: cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama ao doador que contribui com alegria. Contribuição, oferta, é isso o ensinamento apostólico de Paulo para a igreja, para os cristãos. Paulo nunca ensinou a prática do dízimo, irmão. Nunca ensinou a prática do dízimo. Tá certo? Nunca ensinou. Aqui, ó. O versículo que a gente lê muito, fora de contexto, né? Mateus capítulo 23, Lucas 11 e 44. Quando lá existem essas regrinhas aqui de hermenêutica e exegese. Nesse texto aqui, o dízimo não é o assunto, como também aqui o dízimo não é o assunto. Lucas 18 também não é o assunto. Também Hebreus capítulo 7, de 1 a 10, o dízimo não é o assunto principal, apenas uma observação incidental para provar outro ponto, outra análise. E aqui segue: não ordena que o cristão ofereça o dízimo, os textos citados. Intenção do autor: apontar os aspectos centrais da lei, da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Então, qual é os aspectos centrais da lei, irmão? Justiça, misericórdia e fidelidade. Era isso que Jesus Cristo queria quando falou sobre Mateus 23. Jesus disse: olha, não deixe de praticar, mas observe os aspectos centrais da lei, que é justiça, misericórdia e fidelidade. Tá certo? Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, a intenção do autor é ensinar orgulho versus humildade através de uma parábola. É isso que Jesus Cristo está passando naquele texto de Lucas 18, do versículo 9 a 14. E em Hebreus, qual é a intenção do autor? Provar que o sacrifício de Jesus é superior por causa de sua prieshot, é uma palavra hebraica, eu tive dificuldade de pronunciar aqui. Mas a superioridade de Cristo, a intenção do autor é mostrar a superioridade de Cristo, o sacerdócio de Cristo. Tá certo? E só para encerrar aqui, nesse texto, Jesus está falando para a multidão e os discípulos. E do versículo 23 ao versículo 13, o capítulo 23, versículo 13, mudou sua audiência para os fariseus. Tá certo? Então Jesus tem públicos diferentes nessa passagem aqui. Aqui a mesma coisa, gente. Aqui a mesma coisa. Os fariseus hipócritas que disse ter dizimado não justificava. Novamente, o fariseu hipócrita que disse ter dizimado não se justificava. É o objetivo do texto aqui citado. E Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 10, faz uma referência ao dízimo, né? Referência ao dízimo é ilustrativo e descritivo, mas uma prescrição para os cristãos. Ou seja, não há nesse texto nada que aponte a prática do dízimo para a igreja. Então eu concluo dizendo aqui a todos os que seguem a irmã, né? Tomem cuidado, meu Deus, eu tenho muita preocupação quando eu vejo líderes, pessoas que exercem influência aí,
que promovem ensinos contrários às Escrituras. Minha gente, vamos despertar para as Escrituras, meu Deus. Vamos procurar ler a Bíblia. Se possível, entrar numa escola dominical, fazer um curso para ter um conhecimento aprimorado da palavra de Deus, da interpretação da palavra de Deus, buscar a unção do Espírito para interpretar a palavra de Deus. Impressionante como este povo coloca ponto de vista, achismo, aquilo que acha, aquilo que pensa dentro das Escrituras. Isso é preocupante, tá certo? Mas vamos buscar o conhecimento da palavra do Senhor e crescer em sabedoria diante de Deus para a glória do nome de Jesus, amém? Espero ter ajudado vocês aí na medida do possível neste vídeo e que Deus nos dê uma outra oportunidade em nome de Jesus.